O petróleo disparou 8% e ultrapassou os $80 depois de Trump declarar que o cessar-fogo com o Irão terminou. Isto também fez com que $500 bilhão fosse apagado do mercado americano na abertura. Além disso, a Fed admitiu que a procura por inteligência artificial já é um risco de inflação e alguns membros viam motivos para subir juros. Analistas do próprio Tesouro americano compararam a euforia da AI à bolha .com e o relatório foi rejeitado no mesmo dia. E a Apple fechou um acordo de $30 mil milhões em chips com a Broadcom. Tudo isto e muito mais neste PT Market News. Os últimos dias ficaram marcados pelo reacender do conflito no Médio Oriente e pela reação dos mercados, porque Trump declarou que o acordo de cessar-fogo com o Irão tinha terminado, dizendo que não queria voltar a lidar com os iranianos. A resposta foi rápida nos preços da energia. O Brent superou os $80 por barril e o WTI fixou-se acima dos 73, com subidas superiores a 5%. O Estreito de Hormuz voltou a estar no centro das atenções, já que por ali passam cerca de 26% de todo o comércio mundial de petróleo. Com este novo salto no crudo, regressam as pressões inflacionistas e reforçam-se as subidas das taxas dos bancos centrais. Durante o choque, cerca de $500 mil milhões foram apagados no mercado acionista americano. A pressão foi ainda mais agressiva na Ásia, porque a bolsa sul-coreana, que é a Kospi, fechou a cair mais de 5%, acumulou uma queda de 10% em 2 dias e obrigou a bolsa da Coreia a travar as vendas automáticas. Ao longo da sessão, Wall Street acabou por recuperar parte das perdas, dividida entre os receios com a inflação e o impulso da inteligência artificial. Além disso, as minutas da Fed trouxeram um sinal que apanhou muitos de surpresa. No encontro da Fed de junho, alguns membros do Banco Central americano defenderam mesmo uma subida das taxas de juros face às pressões inflacionistas. E o que chamou realmente a atenção foi o motivo, porque os responsáveis apontaram que a procura por inteligência artificial é a fonte de pressão sobre os preços da tecnologia e da eletricidade. Por outras palavras, o próprio Banco Central passou a tratar o boom da AI como um risco oficial de inflação. O tema da bolha voltou a estar em cima da mesa e, desta vez, veio de dentro do próprio governo americano. Um analista do Departamento do Tesouro escreveu um rascunho a comparar a atual euforia de investimento em AI à bolha da .com, avisando para uma possível correção acentuada. Este relatório acabou por ser rejeitado no mesmo dia em que foi divulgado, o que aumentou o ruído em torno do assunto. Ao mesmo tempo, os números do CAPEX mostram a escala do fenómeno, porque as Big Tech deverão gastar cerca de $725 mil milhões em AI em 2026. E aproveito também para agradecer à Fund24 por apoiar este vídeo, sendo que eles têm vários instrumentos financeiros, como ações, ETFs, obrigações, entre outros, em bolsas como a Nasdaq, New York Stock Exchange, entre outras, sendo que eles também têm várias ferramentas que permitem auxiliar na respectiva análise. Agora, falando de acordos entre empresas, temos a Apple que selou um dos maiores acordos de chips do ano. A Broadcom subiu 4% depois da Apple anunciar um contrato de $30 mil milhões em chips que é válido até 2031. O acordo cobre componentes de sílico personalizados e chips de conectividade sem fios, que são usados em toda a gama de produtos da Apple. Já a Meta enfrenta um risco jurídico de dimensão histórica, porque 4 estados americanos provocam uma penalização de $1,4 bilhões. Provavelmente não tens esta noção, mas este valor equivale praticamente à totalidade da capitalização de mercado da empresa, que ronda os 1,5 bilhões, o que faria desta a maior sanção corporativa de sempre. Quanto à Nvidia, segundo os dados do Bank of America, a ação está a negociar com um desconto face ao histórico, após meses de desempenho fraco. E a Samsung apresentou um salto de lucros de 1800% no segundo trimestre, que foi um segundo relatório preliminar. Ainda assim, as ações caíram, com os investidores a mostrarem receio quanto ao volume de investimento em AI e à procura futura. A SK Hynix, que é uma gigante sul-coreana de memórias, avaliada em $1,2 milhões, avança com a entrada em bolsa nos Estados Unidos. Entretanto, o Elon Musk lançou o Grok 4.5, que apresentou como um modelo de topo, mais rápido, mais eficiente e com um custo mais baixo. E o acesso na União Europeia está previsto para meados de julho. A Meta também prepara um forte investimento em infraestruturas, porque temos o primeiro centro de dados da empresa no Canadá, que vai precisar de uma central de gás dedicada só para funcionar. Estamos a falar de mais de $13 mil milhões canadianos num centro de dados. A Levi superou expectativas no segundo trimestre fiscal e reviu em alta as previsões, o dividendo e o guidance. No campo da inteligência artificial aplicada às empresas, a chamada AI agêntica continua a crescer depressa. O foco tem mudado para o software que liga a AI às bases de dados e aplicações internas das empresas, permitindo aceder a dados e executar tarefas em vez de apenas responder a perguntas. Um sinal do apetite especulativo veio das ações tokenizadas, que atingiram um volume recorde de $3,4 mil milhões em junho. Isto representa um crescimento de 279% face ao mês anterior, impulsionado pela entrada em bolsa da SpaceX e pela procura por negociação 24 horas por dia. A própria SpaceX, entretanto, viu a sua valorização em bolsa cair 36% em pouco mais de 3 semanas. Do lado do sentimento,
Os consumidores americanos estão cada vez mais otimistas com as ações. A percentagem que calcula e espera preços mais altos daqui a um ano subiu para quase 41%, que é o valor mais elevado desde abril de 2021. No panorama económico mundial, o petróleo continua a dominar as atenções, porque as probabilidades do crudo americano superar os $80 este mês dispararam, quando um dia antes eram de apenas 13%. Ao mesmo tempo, a reserva estratégica de petróleo dos Estados Unidos caiu para 319,5 milhões de barris, que é o nível mais baixo desde 1983. E o Japão surge como um dos pontos económicos mais frágeis do momento. Os juros da dívida a 10 e 20 anos atingiram máximos de 30 anos, com a dívida pública a 206% do PIB, que é a mais elevada de todos os países desenvolvidos. Na Europa, o reacender das tensões prejudicou a dívida, em que os juros da França atingiram máximos desde 2009 e os investidores começaram a incorporar duas subidas de juros do Banco Central Europeu ainda este ano. As forças americanas lançaram uma nova vaga de ataques contra alvos no Irão, descrita como maior do que a anterior. O objetivo declarado foi degradar a capacidade do Irão de ameaçar a livre navegação no Estreito de Hormuz. O Teherão respondeu suspendendo as negociações de paz e ameaçando retomar o bloqueio de Hormuz e atacar bases americanas na região. A Rússia proibiu exportações de gás-óleo para aumentar a oferta interna, face à escassez provocada pelos ataques ligados à guerra na Ucrânia. Vários pontos da Rússia enfrentam já alguma forma de restrição de combustível, que é uma situação notável para um dos maiores produtores mundiais de petróleo. E os países da NATO vão avançar com um investimento de cerca de 44 mil milhões de euros em mísseis de precisão de longo alcance. Agora, passando às criptomoedas, a SEC prepara um regime de porto seguro com isenções amplas para valores mobiliários tokenizados e para o setor de finanças descentralizado. O objetivo declarado é tornar os Estados Unidos como um hub, ou seja, um centro global para estes ativos. Em sentido oposto, o Banco Central da Índia pediu uma proibição completa das criptomoedas, defendendo que os bancos e instituições financeiras fiquem totalmente barrados de qualquer exposição a estes ativos. No que toca ao mercado acionista, o índice Buffett encontra-se neste momento nos 235% aproximadamente, já estabilizando. Já em Portugal, começamos pela venda de imóveis do Estado, que continua a gerar polémica. O Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana revelou no Parlamento que não foi consultado antes da venda de 2 imóveis do Estado no centro de Lisboa, alegando que a lei não obrigava a isso. E a Estam, que é uma empresa pública que geriu a venda, garantiu que o preço de mercado foi o critério usado na alienação em asta pública. No crédito à habitação, o Banco de Portugal fez uma auditoria a 9 bancos, que representam mais de 70% do mercado. Só para teres uma noção, foram identificadas 72 deficiências na forma como estas instituições calculam o preço do crédito à habitação, numa altura em que o spread médio caiu para 1/3 do valor de há uma década. Ainda na habitação, caso não saibas, o preço das casas em Portugal subiu 17,6% em 2025. Segundo o CEO da 121 Portugal, a troca de casas está a manter o mercado ativo e a pressionar os preços. As taxas Euribor, que servem de base à prestação da casa, desceram a 3 e 6 meses e subiram no prazo a 12 meses. No custo de vida de um cidadão comum, o cabaz alimentar de 63 bens essenciais monitorizados pela DEC Proteste voltou a subir, em que o aumento foi cerca de 3 euros na última semana para 256,71 euros. Nas poupanças, o IGCP, a agência que gera dívida pública, colocou à venda os novos certificados do Tesouro Série 5. Entretanto, estes novos certificados batem os anteriores, mas ficam abaixo dos certificados da Forro e da inflação e não têm capitalização de juros. E por fim, a autoridade tributária clarificou também que quem vende a casa e quer beneficiar da isenção de mais-valias não pode contar como reinvestimento a compra do imóvel em ruínas. Portanto, eu espero que isto possa ter-te ajudado. Se ajudou, não te esqueças de colocar um gosto para apoiar e até uma próxima.